Amados, prossigamos com as nossas meditações bíblicas diárias. Agora nós estamos no capítulo 1 de 2 Tessalonicenses. Para quem já assistiu o vídeo de introdução, na ocasião Aline Guiza, de introdução, eu falei para os amados que a razão por que Paulo escreve 2 Tessalonicenses são por três questões. Primeiro, para motivar os irmãos a continuarem firmes na fé. Segundo, para corrigir um entendimento errôneo que os irmãos tiveram a respeito do arrebatamento da igreja e a ressurreição dos que morreram em Cristo, como está aqui em 1 Tessalonicenses 4, do 13 a 18. E a terceira, uma questão muito mais forte, que é a questão ética da igreja, questão teológica também. Havia naquela região uma incidência de falsos mestres que estavam dizendo para a igreja que eles já estavam vivendo a tribulação e a grande tribulação, chamando ali então o dia do Senhor. E aí Paulo vai escrever 2 Tessalonicenses, dando informações adicionais para então adequar a vida teológica e ética desta igreja. Lembrando, os amados irmãos, eu também falei isso na introdução, esta é a segunda viagem do apóstolo Paulo. Ele está aí na região da Acaia, porque ele vai para a Macedônia, depois ele vai para a Acaia, onde está a capital Corinto. Vamos então estudar os primeiros versículos desta epístola do capítulo 1. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amados, observe que Paulo começa essa segunda epístola da mesma maneira que ele começou a primeira epístola, se referindo aqui a Silvano e Timóteo. Silvano e Timóteo são participantes desta epístola. Então nós temos Paulo como autor e também Silvano, que é o mesmo Sila, e Timóteo como participante. Talvez Sila também seja um amanuense. E agora Timóteo é um portador de notícias. Para quem já estudou 1 Tessalonicenses, se você ainda não estudou, pode entrar no canal, está todos os estudos bíblicos lá no canal do YouTube. Você entre lá, se inscreva, nos ajude a divulgar aí a palavra de Deus. Então nós vimos ali que Paulo pede que Timóteo, logo que saíram de Tessalônica, voltasse para ver como estavam os irmãos. Então Timóteo traz a notícia e a partir daí Paulo escreve então 1 Tessalonicenses. É interessante nós observarmos Paulo frisar que Silvano e Timóteo, tanto na primeira carta como na segunda, melhor, na primeira epístola como na segunda epístola, Paulo dá muito valor ao trabalho colegial. O colegiado, a unidade, essa parceria, irmãos, dentro do reino de Deus. A Bíblia vai dizer que nem um reino dividido prospera. Então é importante nós nos mantermos juntos, agregado, oração, leitura bíblica, evangelização, manter essa comunhão, essa interação é agradável. A Bíblia mesmo vai dizer que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque nesta esfera o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, às vezes a gente vive desagregado, a gente vive distante, é importante estar próximo. Então, Paulo dá muita ênfase, ele dá muito valor a esse trabalho do colegiado. Então, Paulo é o autor, Silvano e Timóteo são, então, os participantes dessa epístola. Ele continua dizendo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. A igreja tem um fundamento, a igreja tem um alicerce, a igreja vive em uma plataforma. E Paulo diz, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Irmãos, aqui há duas implicações. Primeiro, o que Paulo quer deixar bem evidente aqui, que Jesus é Cristo, é Deus. Jesus é Deus. Como nós podemos ver em João 10:30, eu e o Pai somos um. Então, a razão que Paulo dá logo o tom da carta é porque nessa região já tem judeus. Os irmãos sabem que os judeus, principalmente os judeus que vêm seguindo a lei mosaica, eles vêm pregando Deus como sendo centro para toda a razão soteriológica, cosmológica e assim sucessivamente. Então, o objetivo de Paulo frisar em Deus nosso Pai, veja bem, e no grego também pode ser em vez de no, Senhor Jesus Cristo, ou seja, aqui tanto Deus como Cristo são um. E também o que Paulo vai expressar aqui, meus irmãos,
é que Deus em Jesus Cristo é a razão da existência da igreja. Ele quer dessa maneira já alcançar os dois povos aqui, que eram os judeus e gentios que estavam vivendo nesta igreja. Por isso, novamente, para a questão didática, ele vai falar Deus, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo, para deixar bem claro, tanto para os judeus como para os gentios, que a igreja pertence a esses dois. Ele poderia falar também do Espírito Santo e fazer aqui então essa referência à Trindade do Senhor, mas o objetivo dele é deixar bem claro, a igreja existe por causa de Deus, que arquitetou todas as coisas, e Cristo Jesus, que morreu, ele pelos méritos de Cristo na cruz do Calvário. Então nós temos a igreja. Lembra na primeira introdução de 1 Tessalonicenses, quando eu falei para os irmãos que Paulo deixa muito bem translúcida que a igreja é do Senhor, não é do homem, não é porque ele passou por ali e fundou a igreja, que seria então ele o fundador. Ele vai dizer que a igreja em Deus, a igreja é do Senhor. Observe também aqui o versículo 2, aqui Paulo faz uma saudação soterológica. Então ele diz assim: graça e paz a vós outros da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amados, graça e paz. Graça era uma maneira do dia a dia dos gentios, dos gregos, se cumprimentarem com eucharistem, que era a palavra então para graça, alegria, e os gregos se cumprimentavam na cumprimentação, como todos nós, de repente, bom dia, boa noite para as pessoas. E paz era também uma saudação própria dos judeus, que era a expressão shalom. Então era também uma expressão muito comum dos judeus se cumprimentarem, shalom, shalom, assim como para os gentios ali naquela vida, naquela cultura grega romana, que era então a questão de eucharistel, que era a alegria e essa paz. Agora Paulo junta essas duas palavras e torna então uma saudação soteriológica, que se torna uma marca então do apóstolo Paulo, graça e paz. Graça, como sendo então o favor imerecido de Deus na salvação e na capacitação do homem. Então, quando Paulo fala de graça, de eucharistem, então é uma saudação mostrando que esta pessoa faz parte de uma realidade soterológica, ela foi capacitada, ela foi regenerada por um favor imerecido. Então, irmãos, quando nós saudamos alguém com graça e paz, nós estamos saudando alguém que vive dentro de uma realidade que foi alcançada pelo Espírito Santo. Eu falei isso na primeira introdução. Não é próprio de nós saudarmos alguém que não comunga da fé cristã com graça e paz. Ela é uma saudação própria para os crentes, para aquele que já for alcançado. Então, quando Paulo fala de graça, eucharista, ele está falando então dessa capacitação da salvação, desse favor imerecido de Jesus Cristo morrendo na cruz do Calvário para nos arrolar a sua igreja. Então nós temos aí a palavra paz também, graça e paz a vós outros da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Veja bem que a graça e a paz é da parte de Deus. Irmãos, essa palavra paz, a palavra shalom do hebraico, ela é a palavra grega eirene. A palavra eirene, essa paz aqui, meus irmãos, que o apóstolo vai falar, essa paz com Deus é através da obra de Cristo. Essa paz com Deus é a cancelação dos nossos pecados. Nós não perdemos essa paz. Essa paz é aquela que quando o véu do templo rasgou, rasgou ali para nós termos livre acesso, como Pedro vai dizer que nós estamos sacerdócio real, nação santa, povo, propriedade exclusiva do Senhor. Então, essa paz com Deus é através da obra de Cristo. Então, Cristo morrendo por nós perdoou os nossos pecados. Logo, então, nós temos paz com Deus. E também essa paz de Deus. Essa paz de Deus, irmãos, é exatamente o contentamento oriundo da segurança em Cristo, a segurança da salvação. Então, ele é a paz com Deus
através do nosso pecado sendo perdoado, e essa convicção de que agora somos do Senhor, e a paz de Deus, que é o contentamento oriundo, essa segurança que nós temos em Cristo Jesus, de saber que nada nos separará do amor de Cristo, como Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8. Então, esta é uma saudação soterológica. Quando Paulo diz graça e paz a vós outro, ele está se referindo exatamente sobre essa ação de Cristo, a ação de Deus na nossa vida, nos regenerando, nos firmando em sua palavra. Ele vai usar a partícula também aqui, da parte de Deus Pai. Esse da, que ele passa a mostrar aqui para nós, irmãos, isso vem do grego apor, é uma partícula de origem. Novamente, Paulo enfatiza aqui que a paz e a graça e a igreja estão sob os cuidados de Deus. Então, da parte, apor, essa partícula de origem. Então, surge de onde a igreja? De Deus e de Cristo. Quem salva o homem? Deus e Cristo, através da morte expiatória na cruz do Calvário, né? E quem traz essa paz, essa segurança de que realmente nós estamos salvos em Cristo Jesus? Deus e de Cristo. Então, quando ele usa aqui, veja a partícula, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, dá essa partícula do grego apor, tá? De origem. Então, a origem, a fonte que emana toda a orquestração da igreja, ela provém de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, observe que no tom da epístola, Paulo deixa bem claro, a igreja é de Deus em Cristo Jesus, a salvação é em Deus em Cristo Jesus, a paz e a segurança que proporcionada vem das Escrituras, vem de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, e com isto ele vai alcançar nessa mensagem adicional que ele vai passar para os Tessalonicenses, deixar bem claro, a igreja tem um dono, que é Deus Pai e o Senhor Jesus Cristo. Meus amados, que Deus continue nos abençoando, obrigado pela sua atenção. Lembrando que você pode assistir todos os ensinos de 1 Tessalonicenses lá no canal, no YouTube. Entre lá, se inscreva, nos ajude a divulgar a palavra de Deus. Fique na graça do nosso Senhor Jesus Cristo e até a próxima reflexão. Amém.